Uma produção. Bruá. Estamos a viver uma hora de extraordinário entusiasmo e fervor. É esta alternância dos partidos que caracteriza as sociedades que aceitam o modelo da democracia ocidental. O Partido Comunista o que não fica é num governo para calcionar uma viragem à direita. Não fica num governo para apoiar medidas antidemocráticas, O antipopulares. movimento foi para mim uma surpresa. Creio que todos nos devemos felicitar o movimento das Forças Armadas pelo alto serviço que prestaram à nação. Boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio de JJ. O meu nome é Luís Francisco Sousa e serei o vosso moderador desta noite. Esta semana vamos discutir a Bolívia, a questão da exploração do lítio e o recém-nascido encontrado no lixo. Mas primeiro, os meus convidados. Tenho aqui à minha direita Francisco Ramos, vice-presidente da Juventude Popular de Lisboa, à minha esquerda Duarte Marçal, membro do secretariado da FAUL, e à minha frente e ao centro Cristiano Gaspar, presidente da JSD Fundão. Tinha aqui nas minhas notas JP Fundão e teria sido um erro terrível. Duarte, vamos começar contigo. E com o tema da Bolívia. Então, Evo Morales candidata-se para um quarto mandato, uma candidatura um bocadinho disputada no sentido em que há um referendo para tentar impedi-lo, depois vem-se a comprovar que tinha havido fraude eleitoral nesse processo. Entretanto, o exército e a polícia da Bolívia incita aquilo que está a ser considerado como um golpe de Estado e põe Janine Áñez como presidente interina. Quais são as tuas opiniões sobre o assunto e, se possível, se nos consegues fazer aqui uma contextualização um bocadinho mais concreta do que a minha? Bom, em primeiro, boa noite a todos. Cristiano, Francisco. Sim, eu acho que antes de dar aqui uma opinião, acho que é possível, é preciso ter assim uma contextualização dos factos, não é? Em 2009 surge o mecanismo constitucional de limitação dos mandatos. Em 2016, Morales tenta fazer um referendo para eliminar a limitação. Esse referendo não passa por 1%. Depois, em 2017, o Tribunal Constitucional declara que os limites são anticonstitucionais e tem como base o direito internacional. Pronto. Depois, a partir daí, portanto, Morales é permitido candidatar-se. A 20 de outubro dão-se as eleições presidenciais. E agora é que isso que é preciso explicar algumas coisas que eu acho que ficaram mal explicadas até pela comunicação social, não é? Que nas eleições presidenciais só não há segunda volta em duas situações. Ou quando um candidato tem 50%, ou não tendo 50%, está a 10 pontos de distância do segundo candidato mais votado. E por outro lado, também existe uma singularidade do sistema bolívio de votos, que se chama uma dupla votação. Esta dupla votação tem, portanto, como é que isto funciona? Há uma rápida e uma oficial. A rápida serve para nós oferirmos os resultados preliminares das eleições e nunca é contada até ao fim. E não é porque, basicamente, os votos das zonas rurais demoram mais tempo a chegar. E, no fundo, é só para as pessoas terem assim, um feedback do que é que será a eleição. Seguido dessa eleição, dessa votação rápida, que nunca é até ao fim, nós temos uma votação oficial e essa é que conta para os lugares legislativos e para as presidenciais. Também gostava de notar que este mecanismo duplo foi instaurado na Bolívia por recomendação da Organização dos Estados Americanos, que eu depois também terei, se quiserem, posso solicitar ao Luís o link para poderem ver a recomendação. Pronto, o que acontece então? A contagem rápida acaba aos 80%, o que é uma coisa normal. Dentro da praxis constitucional boliviana, sempre aconteceu assim, governos de esquerda e direita nunca vai até ao fim. Depois o que acontece é, ela para aos 80% e Morales não tem os seus 10% de distância de Carlos Mesa. O que é que acontece? Acontece que nesse momento a oposição e também a opinião pública, não é? Pressionam para que seja contado até ao fim o voto rápido. E nota outra vez que isto não é o voto oficial. O que acontece é que, cedendo à pressão, a contagem rápida é reiniciada. E quando finalmente chega aos 95,63%, Morales já tinha a vantagem de 10% um do outro. O que aconteceu a seguir foi, eu acho que não é unânime que houve ou não fraude nas eleições. Eu acho que vou primeiro dar as minhas opiniões, vou expor os factos. É assim, houve mídias da Bolívia que disseram que houve fraude e houve outros mídias da Bolívia que disseram que não houve fraude. A Organização dos Estados Americanos diz que existiu fraude sob o argumento de ser probabilisticamente impossível nós oferirmos esse dado. Eu acho que isto não é uma decisão, eu acho que isto não é uma posição unânime, porque, por exemplo, nós temos o Center for Economic and Policy Research, que diz que não existiram indícios de irregularidade nem de fraude, e que o aumento dos votos, ou seja, que passar a distância de 10%
com a contagem dos votos de 80 para 95, não é apenas possível, mas provável. Aqui sempre temos fontes divergentes, acho que nos cabe então fazer uma análise de argumentos de autoridade, não é? Nós, por um lado, temos os Estados Americanos, a Organização dos Estados Americanos, que é financiada em 60% com os Estados Unidos. Sabemos que os Estados Unidos conseguiu ser o único país que interviu em todos os países da América Latina nos últimos 50 anos. Portanto, tem uma política externa que não é muito discutível, é uma política externa intervencionista e de tentar impor modelos democráticos liberais parecidos com os Estados Unidos. Por outro lado, temos este Center of Economic and Policy Research, que é uma entidade autónoma, eu diria que é idónea e não política, não é? E portanto fica um bocado ela por ela. Portanto, eu acho que com muita justiça não podemos afirmar com grande certeza, não podemos afirmar com certeza que houve fraude, não é? Porque temos temos duas fontes diferentes, uma delas parece-me claramente tendenciosa, a outra não tão tendenciosa porque tem uma natureza autónoma. Também gostava de passar depois no final e dar-te o link do report do Center for Economic and Policy Research para os nossos ouvintes até poderem fazer um escrutínio desta fonte. Bom, então o que é que se passa a seguir? Várias multidões saíram à rua em motins para saquear, matar e perseguir os membros do Movimento para o Socialismo, o Partido Morales, bem como para intimidar os órgãos de comunicação social que relataram a ausência de fraude. Ou seja, porque a comunicação social depois mistura as duas contagens, não é? Parece que nós parámos a contagem verdadeira para o Morales ter a vantagem. Não foi isso que aconteceu. Depois, no meio desta violência toda, a polícia e o exército decidem não agir para conter a violência nas ruas. Dentro desta violência, a oposição vai raptar, cortar o cabelo e pintar de vermelho e obrigar uma presidente da Câmara do Manja a andar pelas ruas, enquanto é vexada e obrigada a ajoelhar-se e a pedir desculpa. Isto aconteceu tudo durante as avenidas, aliás podem encontrar o vídeo no YouTube, e ela basicamente, a polícia só chegou lá 4 horas depois, ainda que isto esteja a acontecer em plena rua, não é? Portanto, houve uma clara conivência da polícia perante a violência política num conjunto da população. As televisões do Estado são invadidas, os trabalhadores são impedidos de fazer a sua ação. Como no 25 de Abril, não é? E inclusive, assim. claro, inclusive as estações de TV privadas que não alinhavam neste caminho de oposição, o que acontece é que são também invadidas. A casa de Morales é saqueada, a da sua irmã é incendiada. Temos depois a polícia a cortar a bandeira indígena dos uniformes. Caso não saiba, a bandeira indígena é uma segunda bandeira oficial da Bolívia que representa a ascensão dos indígenas como direitos constitucionais reconhecidos. Vamos ter que saltar um bocadinho. Eu gosto muito da tua Constituição. Vamos já aqui. Pronto, a 10 de novembro o exército pede a Morales que se demita. Um dos responsáveis pela violência, Luís Camacho, El Macho, que tinha um monopólio do gás natural, entra no Palácio Queimado e queima a bandeira indígena. Pronto, o que acontece? O Morales demite e temos a Janine Áñez que finalmente se faz eleger presidente da Bolívia sem ter um quórum, com os membros do partido fugidos ou a serem perseguidos. Quem é que é a Janine já agora? A Janine, ela é de um partido, portanto, é dos partidos mais pouco votados, teve 5% dos votos. Ela é eleita sem quórum e a sua faixa, não é? Porque o Estado tem muita coisa simbólica, é posta pelos próprios militares, não é? Portanto, os militares exigem a saída do presidente, que já tinha declarado eleições, isto é muito importante, não é? Ele declara eleições e convida observadores internacionais e os militares dizem: não, nós não queremos. E tens de sair à mesma. Bom, os membros do governo são perseguidos. Foi anunciado há 2 dias que vai haver uma força especial para perseguir as pessoas politicamente. Já morreram centenas de pessoas, já foram presas muito mais pessoas. Portanto, isto parece o Pinochet e o restaurar assim uma espécie de um autoritarismo de direita neoliberal, não é? Agora, em termos de considerações políticas, será assim, parece-me um golpe militar em nome da democracia, mas contra a democracia, não é? Porque nós não almejamos a democracia destruindo-a, fazendo perseguição política, assassinando pessoas e torturando e saqueando. Parece uma reação ao empoderamento dos indígenas, aliás, pouco significativo na América Latina, e aos trabalhadores rurais. Aliás, eu diria mais que me faz lembrar assim uma espécie da queda dos reis de Roma, em que em nome da tirania se pôs fim a uma ditadura de classe. Ou seja, mataram os reis para depois, no fundo, impor uma ditadura de uma classe para a outra. É muito o que está a acontecer. O que se trata aqui é um golpe antidemocrático, de natureza indígena e racista. Eu acho que é anti-esquerda, não é? Deseja voltar a pôr políticas neoliberais e a colocar os antigos oligarcas do gás natural no poder. Em suma, é um movimento de elites alicerçado na classe média urbana contra o povo. Agora só 2 notas para concluir a minha intervenção. Eu acho que a governação do Morales favoreceu os pobres, a pobreza cai para metade, de 60 para 35, e a pobreza extrema também caiu para metade, de 37 para 15,2%. O PIB per capita, grande argumentos liberais, cresce para mais 50%. Eu não acho que estas pessoas desejem a miséria dos seus concidadãos como um fim em si mesmo, não é? Não tenho essa ideia sobre o espírito humano. Apenas não parecem favoráveis a pagar os seus impostos para levantar ainda mais milhões da pobreza, e esse sentimento eu acho que ainda é mais claro quando os Estados Unidos, como potência regional, manda o seu sinal afirmativo para aquelas classes locais. Por fim, e agora dando aqui uma análise política sobre o que é que foi o comportamento do governo. O governo
teve silêncio sobre o golpe militar, disse só às pessoas para não se deslocarem à Bolívia. Eu achei que foi vergonhoso o comportamento do governo socialista, porque temos um golpe militar repressivo que já matou centenas de pessoas. Acho que isto, no fundo, vai reduzir ainda mais o papel de Portugal no plano das relações internacionais. Acho que nos distancia da afirmação de Portugal como uma nação de valores democráticos e fraternos e nos aproxima mais de uma nação submetida e cativada aos desejos mais abjetos da política externa americana. Portanto, parece uma política de cobardia, parece uma política de egoísmo, parece uma vergonha para o governo e para a Europa. Obrigado, Duarte. Isso foi realmente uma exposição muito bem feita. Tenho que te agradecer. Cristiano, vamos passar para ti. Gostava de saber, na tua opinião, o que é que tens a dizer sobre este assunto no geral. Depois gostava que te debruçasses sobre um tema em particular, se fosse possível, que há aqui um argumento legal que é feito sobre se isto é ou não um golpe de Estado, porque o lado da Jeanine, a posição do lado do Evo Morales é conhecida. Do lado da Jeanine temos aqui um argumento legalista, que foi todas as pessoas que deveriam suceder a Evo Morales, nomeadamente o seu vice-presidente, o presidente do Senado, o presidente da Câmara de Deputados, todos estes demitiram-se com a saída de Evo Morales, portanto, legitimando na visão dela que ela possa ocupar o poder. Também ela apresenta como um argumento a questão de que não é um golpe de Estado, uma vez que Morales se demite, diz ela, não por pressão do exército. Gostava então de saber qual é a tua opinião sobre este assunto em geral e se achas que existe algum caráter legal ou não no caminho que Jeanine Áñez está a fazer na presente conjuntura. Boa noite a todos. Vamos lá ver, sobre a questão da Bolívia, eu ouvi com alguma atenção as considerações do Duarte. Há talvez considerar dois ou três pontos importantes. Em primeiro lugar, porque não é porque os militares e a polícia, como aconteceu, terão pressionado Evo Morales, que de repente Evo Morales, ou a demissão de Evo Morales, deixa de ser uma demissão que deve ser considerada como natural face aos acontecimentos. E acho que é papel deste tipo de forças de segurança garantir, no limite, o cumprimento das leis, o cumprimento da Constituição e o respeito por aquilo que são normalmente as normas. Há um prémio de 50 mil Da euros mesma à cabeça forma, de Evo Morales. Duarte, eu gostava muito de saber a maioria das fontes que estás a citar em relação a prémios na cabeça de Evo Morales. Tens as notícias. Sobre isto, nós sabemos que o povo, e o Duarte dizia que é o povo que está neste momento a ser espezinhado pelos interesses dos oligarcas, quando é o povo que está todo na rua neste momento a manifestar-se contra Evo Morales e contra todo este processo. Nós sabemos que Evo Morales governava a Bolívia desde 2006 e sabemos que é um forte governo socialista. E a verdade é que, eu não sei, podemos admirar os dados que foram apresentados pelo Duarte, mas eu acho que é importante também lançar outros para cima da mesa. E se é verdade que quando Evo Morales, desde que Evo Morales pegou no governo em 2006 até agora 2019, por um lado, a Bolívia desceu imensas posições naquilo que toca ao índice de desenvolvimento humano. E neste momento afastou-se completamente dos seus países fronteiriços, seja Peru, Brasil, Paraguai, Argentina, Chile, está muito abaixo deles e está neste momento e desde 2006 a competir com Vietnã, Palestina, Iraque. O país está uma miséria em termos de direitos humanos e está também uma miséria em termos de democracia. Daí custar-me ouvir o Duarte dizer que aquilo que está a acontecer é um ataque à democracia. Ora, no que toca à democracia, nós sabemos que naquilo que é o índice de democracia feito pelo The Economist, em 2006 a Bolívia era considerada uma democracia. E agora, em 2019, é considerado um regime híbrido, quase a tender para o regime autoritário. Isso é hoje os Estados Unidos. Os Estados Unidos também é o regime híbrido. Isto é baseado em factos. E a verdade é que desde que Evo Morales assumiu o poder, o índice de desenvolvimento humano decresceu e o índice de democracia decresceu na Bolívia. Portanto, alguma coisa se passa. Agora, quanto às eleições em si... Acho que se não podes só atribuir ao chefe de Estado, não é? Há também... Duarte, eu não te interrompi. Devemos dizer isto em todos os episódios, não é? Uma coisa impressionante e recorrente. Um facto que eu gostaria de apresentar, porque o Duarte parece que lhe escaparam alguns. A verdade é que também houve, por exemplo, cerca de 35 mil atas de contagem de votos que foram dadas, provadas como terem sido adulteradas. E é um bocadinho estranho, porque o Duarte falava de uma contagem rápida e de uma votação rápida, que será certamente mais do interesse de Evo Morales, que era interrompida aos 80%. A verdade é que esta, inexplicavelmente, estava combinado deixar-se seguir até ao fim, chegou aos 88% e aí sim foi inexplicavelmente interrompida.
E depois retomou-se e apareceu de repente os resultados, e aquilo que era uma vantagem curta de Evo Morales passou a ser a vantagem suficiente para conseguir vencer, para conseguir o observador, que é muito mais fiável. Todas as fontes depois serão disponibilizadas. Sim, não dá para questionar. E a verdade é que desde que em 2006 assumiu o seu poder, a sua política tem passado por uma grande reforma agrária e sobretudo por nacionalizar aquilo que são setores-chave de economia. Isso é tudo mentira. Que é Evo Morales não nacionalizou Não, estava a dizer que, e para já estamos aqui a entrar, parece-me, num erro de linguagem, sobretudo, porque não houve nem de uma parte nem de outra entidade, ninguém disse que havia fraude eleitoral, nem ninguém disse que não havia fraude eleitoral, porque isso naturalmente é um processo que se vai apurando ao longo do tempo. Aquilo que aconteceu é que foi confirmado que havia suspeitas de fraude eleitoral, e a partir do momento em que há suspeitas de fraude eleitoral, Evo Morales não pode, a partir do término do seu mandato, continuar a assumir as suas funções, até Deus sabe-se como, só porque ele diz que vai marcar eleições. É uma coisa diferente. Agora, mas essa suspeita não legitima a intervenção da polícia e do exército, já agora? O facto de ser só uma suspeita e não comprovadamente... Eu não sei se legitima ou não, nem sei o meu lugar. Agora, o que eu sei é que e nós em Portugal deveríamos estar particularmente sensibilizados quanto a esse assunto, porque nós sabemos que foi sobretudo a intervenção dos militares que em 25 de Abril permitiu, e mais tarde em 25 de Novembro, quando verdadeiramente se concretizou, permitiu que se pudesse voltar a viver em liberdade em Portugal. E novamente foi com recurso às forças militares, foi com recurso às forças policiais. E nós não nos podemos esquecer, que também nesse tempo do Estado Novo e da nossa ditadura se marcavam eleições e eram apresentados resultados. Não havia uma oposição que pudesse falar tão abertamente e contestar tão abertamente os resultados como há felizmente ainda aqui na Bolívia. E agora, a questão é, primeiro foi a oposição que levantou o programa e de facto depois foi a organização dos Estados americanos a vir, que não é só constituída pelos Estados Unidos, como é evidente, mas também por outras potências mundiais, que chegou e disse de facto, há aqui suspeitas de fraude eleitoral. A partir desse momento nós não podemos legitimar ou usar como argumentos a questão do PIB ou do aumento da economia, porque se o governo não está legitimado, o governo não está legitimado. E é preciso novamente marcar um novo ato eleitoral. E agora, respondendo à tua pergunta, evidentemente que a senhora que se arroga ser agora presidente interina da Bolívia, faltando-lhe qualquer tipo de conta, acho que chega a ser uma própria lacuna, não é, constitucional da Bolívia, quando não há nenhum caso previsto ou nenhuma situação prevista, quando ninguém pode assumir. Eu acho que o processo mais correto é, evidentemente, a marcação de novas eleições. Agora, nunca antes de se aferir efetivamente se Evo Morales foi ou não foi responsável pela fraude eleitoral, porque se isso aconteceu, evidentemente que ele deve ser impedido de se candidatar a um novo mandato presidencial. Obrigado, Cristiano. Francisco, vamos passar para ti. No geral, pedir-te a tua opinião sobre este assunto. Claro. O que é que achas? Qual é que achas que é o caminho que a Bolívia eventualmente irá seguir? E gostava que te pronunciasses um bocadinho sobre. Parece que este golpe de Estado, parece, não, acho que é bastante aberto, que está ligado a forças mais de direita, ultracatólicas e ultraconservadoras, como têm sido acusadas, e com uma forte componente anti-indígena. Sendo que inclusive a Bíblia tem aparecido várias vezes nos atos políticos destas pessoas. Gostava de saber com que olhos é que tu vês a revolução no geral e com que olhos é que vês este caráter mais conservador, ou se calhar demais conservador. Boa noite, obrigado Luís, boa noite Duarte, boa noite Cristiano. Eu começaria por dizer que para mim este caso teria parado no momento em que o referendo apontava para um não. Ou seja, a partir daí Evo Morales reconheceria, ok, o povo não legitimou a alteração da Constituição para uma nova candidatura, e isso seria suficiente para uma pessoa que se diria democrática aceitar a expressão do povo. Não aceitou. Não aceitando, concorreu para eleições, houve evidentemente muitas suspeitas de fraude. Aliás, se não me engano, 18 países alegaram que havia indícios de fraude, e então se havia base para fraude, haveria de ter de ser parado. Houve contestação popular, por isso não podemos dizer que este golpe de Estado ou proto-golpe de Estado pudesse estar contra o povo. O povo proclamou que não queria continuar assim. Houve o suporte das forças militares, ou seja, Evo Morales não tinha, ao contrário de outros países na América do Sul, que têm o suporte dos militares, e assim não há a possibilidade de sequer reverter situações de mais autoritarismo. E neste caso o presidente Evo Morales percebeu que não podia continuar, realmente acho que quase que é uma assunção de meia-culpa de todo o processo. Saiu e deu-se realmente, como o Cristiano estava a dizer, uma lacuna enorme na Constituição, que não existe situação previsível. Se não, quer dizer, existe um ponto na Constituição que diz que não existindo terá de ser por sufrágio, se não me engano, do Senado. Agora não tenho bem presente. Bom,
essa votação tentou ser concretizada, porém o partido MAS, a qual pertence Evo Morales, faltou boicotando essa Não votação. faltou, ou seja, estava a ser perseguido em todo o território e fugiu para o México a ser perseguido com violência, não é? Não, mas acho que é importante deixar isto claro. Houve uma perseguição política forte, eles estão a ser presos, portanto não houve uma demissão. Esse próprio órgão e o edifício estava a ser protegido para que pudesse decorrer a normalidade. Eles não compareceram. Eles não compareceram porque estavam a ser perseguidos. Parece-me um boicote na mesma. Ou seja, realmente está-se aqui uma lacuna. Se a senhora Agnès será legítima, isso é altamente debatível e acho que não. O que é unânime e até próprios defensores de Morales se pronunciaram desse modo é que necessitavam de um governo para a transição, nem que fosse só para marcar eleições, que é o compromisso dela. Estando do lado ideológico dela ou não, acho que isso é mais que obrigatório. Terá de haver uma marcação de eleições e tem de haver um governo para que isso aconteça e o mais rápido possível. Foi assim que ela o assumiu. E tu achas que isso vai acontecer? Já agora? Eu estou, lá está, estamos dependentes do calendário. Ela disse que será nos próximos meses, não referiu nenhum. Vamos esperar. Eu bem sei que o Evo Morales já apresentou dizendo que não se importa de marcar eleições se puder voltar ao governo. Ora, isso para mim é inaceitável. Uma pessoa que quebra a confiança democrática total nunca poderá voltar. Isto é branquear um crime e custa-me que exista uma clubite muito tendenciosa de querendo desculpar um caso de corrupção quase evidente, só não é evidente porque realmente as suspeitas são muito mais que as não suspeitas. Por isso quase que podemos assumir que houve mesmo uma fraude eleitoral. E custa-me ver este branqueamento. Uma pessoa tenta prolongar o seu poder, demonstra claramente que quer exercer um regime autoritário, forçando a alteração de uma Constituição só porque não lhe apetece, só porque não lhe haja. E isto custa-me imenso. Que pessoas que se digam democráticas olhem para isto com bem. Nunca percebi este conceito e por mais por outros países que por aí andam. Como é que vês a Agnès estar a perseguir todos os membros do partido e estar a tentar prender todo o partido? Duarte. Se eu notícia há 2 dias. Duarte. Fontes. Quer dizer, eu estive a ver todos os jornais internacionais, ninguém aponta para isto. O público disse que há 2 dias que mas eles o Observador já não presos. servia. Eu acho que o Observador. Não, mas repara, podemos ver também no Observador. Foi dada uma ordem para criar, pelo Ministro do Interior, para criar uma ordem especial para perseguir todos os membros do Partido Humano. Não, o que houve, verdade, como é que respondes? o que houve, Duarte, o que houve foi a ordem, e por acaso não concordo, porque há um desrespeito pela vida das Pela pessoas. democracia, não é? A democracia foi posta em causa logo por Evo Morales, por isso estando Mas do lado os dele outros, é sendo antidemocrático. Isso é obrigado. Não, o que foi um decreto para dar à polícia o não serem impedidos de pôr a ordem social. E isso realmente custa-me. Não é isso que eu estou a falar. O que eu estou a falar é da polícia poder perseguir os membros do partido. Não, a polícia tem ordens para conter as manifestações que estão a existir, não havendo mais violência. Está a existir. Não há indícios disso, Duarte, desculpa, não há indícios disso. Mas o que está a ver é realmente, e esse tema a mim toca-me porque estando de um lado ou do outro eu serei sempre contra qualquer tipo de violência, sendo do meu lado ideológico ou de qualquer outro. Para mim isso é inaceitável em qualquer estado. Efetivamente estão a haver manifestações, está a haver, e até próprios defensores do Morales já o disseram, que não aceitam esta vitimização pela via indígena, ou seja, eles estão insatisfeitos, dizem que é um ataque ao povo indígena. Isto é mentira. Tu consegues-nos dar algum. Isto realmente é um lado que entra aqui na equação que é um bocadinho bizarro para nós, sim, não é? Que é este lado anti-indígena. Eu não sei se sentes à vontade para falar desse tema. Sim, fez um confortavelmente. Tweet, Sim. Pronto, fez um tweet. Enfim, o que se passou na Bolívia, cerca de metade, um pouco mais que metade da população é indígena, havendo até previsto na Constituição um rol de idiomas que se falam nesse país. É um país que tem uma cultura forte, e o Evo Morales ascende desta cultura, ou descende, melhor assim, desta cultura. Acabaste de falar da Bíblia. Evo Morales, quando chegou, retirou a religião católica romana da Constituição, o que a caminho de um Estado laico é compreensível, porém obrigou todas as celebrações a serem indígenas. Ou seja, isto para mim, estando de um lado ou do outro, não tem qualquer sentido. Se agora poderia estar um ataque à cultura indígena, que eu até agora não vi, também houve antes um ataque à religião católica, que também é expressiva naquele país.
Estamos a está falar aqui de que houve metade a religião católica. O Evo Morales, se estivesse atento, o Evo Morales proibiu e obrigou todas as celebrações a serem indígenas segundo a cultura indígena, retirando a religião católica romana da Constituição. Ou seja, não podemos de repente assumir que por estar do outro lado da religião católica, que neste momento há um modismo fácil de atacar, que está certo. Não, se realmente queremos um Estado laico, então tem que ser um respeito por todas as religiões existentes nesse país. Isto parece-me por mais óbvio. Não podes Não estou a dizer que isso não é não intervir. religioso. Enfim, seguinte, o tema aqui era Vou-te sobre. pedir só que faças agora uma conclusão, porque temos que passar para o próximo tema. wrap-up, sim. Por mim, o Evo Morales queria voltar na presunção, ou seja, um wrap-up global disto seria: Evo Morales claramente é antidemocrático, tentou por via pessoal instaurar um regime autoritário à moda dele. Aliás, existem provas, até assim um side note muito rápido, provas que este respeito pelo povo indígena foi posto em causa em 2016, quando ele expropriou terrenos indígenas para construir autoestradas para a produção de coca, que é uma fonte de riqueza do país. Isso também daria autoestradas para exportação de coca. E ele expropriou terrenos indígenas, dizendo que claramente os direitos deles eram postos de parte, quando agora está a haver uma vitimização por essa via, e daí estas manifestações. Não acho que somos por aí expropriações. Autoestradas. Sim. Terremos 30 segundos. Sim, no fundo, não estando de um lado, ou melhor, dizendo, aqui o que queremos é a preservação da paz social, ou seja, que não haja violência nem mortes e que haja uma transição para novas eleições. O ponto aqui é: não pode estar envolvido Evo Morales, mas a própria ANHA já admitiu que o partido mais terá de estar envolvido, como é óbvio. Obrigado, Francisco Ramos. Vamos passar então para o próximo tema, as minas de lítio. E vamos começar contigo, Cristiano. Cristiano, o lítio está a ser apresentado aqui como uma alternativa, uma solução a grandes problemas ambientais. Desde 2016 temos tido a entrada de 30 novos pedidos de prospecção no país, porém temos assistido aqui a um certo braço de ferro entre o governo, as forças ambientalistas e alguns partidos à esquerda, e o PSD, que também se tem vindo a contestar esta questão de certos contratos que estão em cima da mesa, sendo que temos depois aqui os autarcas das zonas em questão, que vão variando de um lado ou do outro da barricada. Consegues-nos dar aqui um apanhado geral do que é que estamos a falar e quais são as problemáticas que estão em cima da mesa? Sim, e acho que deve ser feito esse enquadramento de forma muito simples. Como tu disseste, e bem, desde 2016, que foi um ano de viragem, não é? Surgiram 30 novos pedidos de prospecção e pesquisa de lítio pelo território português. E, como em todas as grandes questões da humanidade e da vida, temos dois lados. Que é, por um lado, o lado da essencialidade do lítio, que já vou refutar, ou tentar refutar pelo menos, para aquilo que é a transição energética, sem saber evidentemente se é a ferramenta mais adequada ou não para o fazer, e sobretudo porque traz evidentemente alguma riqueza associada para o território. Mas por outro lado tem também um forte impacto ambiental, e nós sabemos que não é possível promover já de imediato, como até já falámos aqui num episódio dedicado ao assunto, promover uma transição energética plena. Mas temos a tentar arranjar soluções que sejam razoáveis a meio termo para que consigamos ir procedendo a essa transição energética, mas nunca sem colocar em causa aquilo que é ou melhor, sem nunca colocar em causa aquilo que é o equilíbrio do país e aquilo que são os seus recursos naturais e a sua riqueza sociológica, que vai muito além de Lisboa e Porto e se estende também pelo interior do país. E têm sido alguns focos identificados, sobretudo para esta exploração. Apontamos 5, 6 e quase todos eles nas zonas mais do interior de Portugal. E de facto causa-me, quanto a este assunto, alguma estranheza, sobretudo este facto de que é um governo centralizado em Lisboa, que muitas vezes, como nós já temos visto variadas vezes ao longo deste mandato, desde a questão dos espaços sociais a muitas outras, mas essa talvez até de forma mais gravosa pela diferença de investimento que houve por habitante para as regiões de Lisboa e Porto e as regiões do interior, vemos um governo que desconsidera constantemente o interior, mas chegada à altura de com o interior conseguir ter algum proveito económico ou algum proveito, neste caso até energético, para cumprimento de metas, deve ser até uma coisa muito interessante e começa a ser cada vez mais interessante até do ponto de vista económico, nomeadamente em termos do mercado do carbono. Nós temos visto um governo que agora já olha para o interior com outros olhos e que emite licenças a partir do seu Palácio de Lisboa sem qualquer tipo de consideração pelas pessoas e pelos territórios que lá estão. Agora,
Eu entendo que é de facto importante passarmos para uma transição energética, embora nós andemos e continuemos ainda um bocado à balda no que toca a prazos ou o quão urgente é procedermos à transição energética, porque eu lembro-me que tínhamos naquele documentário muito conhecido do Al Gore da verdade inconveniente, onde já não havia gelo, acho que era há 2 ou 3 ou 4 anos já não ia haver gelo no mundo, e agora surgem novas previsões apontando até para cenários ainda mais mirabolantes do que esse. E partindo de certo tipo de posições ou tomadas de posição científicas que não são totalmente fundadas e são até bastante contestadas, desde líderes políticos até outros cientistas que as contestam, estarmos a tomar decisões que implicam e influenciam um país inteiro com base em pressupostos que não sabemos se são 100% certos ou não, parece uma estratégia errada. Agora, mas, Cristiano, aproveita só para esclarecer aqui uma coisa no teu argumento que eu estou um bocadinho sem perceber. No geral, tu achas que isto vai ser um desenvolvimento positivo para estas localidades mais pequenas, nomeadamente como o Presidente da Câmara de Montalegre alega, e sendo ele favorável a isto, ou metes mais do lado das populações, e neste caso também o Presidente da Câmara de Caminha, que vem dizer que isto é um atentado contra as... Vamos lá ver, eu acho que é preciso marcar aqui um ponto claro, que é fazer-se sempre, e isto parece-me que é obrigatório, um estudo de impacto ambiental, e não é como o nosso secretário de Estado João Galamba, que emitiu uma licença para exploração de lítio sem pedir esse estudo de impacto ambiental, e então aí é que foi desconsideração máxima. Incrivelmente temos o Presidente da Câmara a defender essa atitude, e sabe-se lá porquê ou por que razões. Mas a verdade é que esse é o ponto de firmeza, não é? É o estudo de impacto ambiental, e a partir desse estudo tem de se tomar uma decisão política, e a decisão política que eu acho que é tolerável que seja tomada é a seguinte: ou temos um estudo que conclui pelo facto de ser comprovado de que faz mal à saúde pública e traz malefícios para aquela região, é uma coisa. Agora, se for apresentado o estudo de impacto ambiental enquanto possível risco, ou um risco que possa vir a acontecer caso não haja um correto manuseamento das ferramentas e das estruturas, é uma coisa completamente diferente, porque nós não podemos partir do princípio de renegar uma determinada opção porque achamos que podemos não ir fazer as coisas da forma mais competente. Se é para isso, mais vale não fazer. Este é o primeiro ponto. Haver um estudo de impacto ambiental obrigatoriamente para cada uma destas situações. E a segunda é que parece-me que a solução mais óbvia, e um bocadinho para compensar esta desconsideração sucessiva pelo interior, que é, a partir do momento em que o Estado quer celebrar um acordo para a exploração de lítio com uma riqueza que irá gerar riqueza, que irá beneficiar um país por inteiro, mas que terá impactos ainda que mínimos naquelas populações e naquelas regiões, será natural exigir da parte daquelas regiões uma compensação precisamente pelos danos que estão a ser causados pelo governo. É uma coisa que se fez, por exemplo, creio que a última vez foi por ocasião do Parque das Nações e da Expo. Construiu-se a Expo e as pessoas, neste caso foi um bocadinho ao contrário, as pessoas tiveram de pagar um pouco mais de taxas pelos benefícios que agora a Expo trouxe para a zona onde moravam. Aqui é um bocadinho a lógica inversa. Constrói-se, ou faz-se a concessão de lítio, sim senhora, explora-se o lítio, mas a partir do momento em que pode ter alguns prejuízos para aquela comunidade, essa comunidade deve ser compensada financeiramente. Se não quisermos falar em termos pecuniários, tenho a certeza que há uma data de reivindicações que as pessoas do interior já pedem há muito tempo e que são importantes para exigir como moeda de troca. E não falamos só, e agora para terminar, deste caso da exploração do lítio, porque de facto as serras estão lá e não há lítio no Terreiro do Paço. É da mesma forma por toda a faixa do interior, em termos de sustentabilidade ambiental do país, mesmo em termos daquilo que é o seu número de florestas, o seu número de espaços verdes, é claramente o interior o pulmão de Portugal e dos maiores, e que dá os maiores contributos para a sustentabilidade ambiental do país. Portanto, nós não podemos esquecer este importante papel que o interior tem e devemos agora lembrá-lo sempre que estivermos prestes a dar uma destas concessões para a exploração de lítio. Obrigado, Cristiano. Francisco, vamos passar para ti. A posição do lado do PS já é conhecida, o PSD também já se veio pronunciar sobre este assunto, mas apesar de que por outro assunto diferente, mais grave, não é? Sim, que eu até estava à espera que falasses, mas haveremos de ter outra alternativa para isto. A posição do CDS ainda é um bocadinho desconhecida em relação a este assunto. Gostava de perguntar no geral com que olhos é que tu vês esta problemática e em particular com que olhos é que o CDS também vê esta questão. Claro, bom, assim, quando toca ao tema de transição energética, nós temos que ter um ponto de princípio que é não ceder a fundamentalismos, ou seja, nós sabemos que na transição existirá sempre um ponto onde
haverá alguns prejuízos e outros benefícios. O que nós assentamos sempre, e tal como o Cristiano estava a dizer, é que tem que haver mais que um estudo de impacto ambiental, um estudo de impacto da saúde, da gestão do território, da habitação, ou seja, para perceber se a viabilidade irá compensar exatamente o dano causado. Ora, aqui o tema que me parece preponderante é não podermos de repente barricar a priori a exploração, como está a haver alguma manifestação popular, porque o lítio é essencial para N aparelhos e equipamentos que nós usamos todos os dias. E mesmo para a utilização em termos de painéis fotovoltaicos, de capacitação e armazenamento de energia, baterias, é necessário e teremos de recorrer. E se isso é uma via que neste momento está estudada e que podemos segui-la, terá de ser abordada. Para mim o tema nunca foi este. O tema, aliás, impõe-se muito mais de não haver um estudo de impacto ambiental, de não haver a compensação das pessoas, de estar a ser tudo muito feito à pressa e de repente termos um contrato de concessão que é cedido a uma empresa que foi criada dias antes com capital social miserável de 50 mil para um potencial de negócio de 380 milhões, mas de repente temos o secretário de Estado, o João Galamba, a dizer não, a culpa vem do governo anterior. Ora, eu gostaria de relembrar que a TAP também vinha do governo anterior e foi prontamente alterado. Por isso, eu não percebo esta dualidade de critérios no que toca a concessões, a contratos, o que seja, porque neste caso está-se a levantar uma suspeita que eu espero que seja prontamente resolvida, porque nós sim queremos valorizar o interior, valorizar os nossos recursos naturais, sendo nós temos as maiores reservas de lítio da Europa, não do mundo, mas temos uma quantia substancial que merece ser pelo menos analisada, porque se efetivamente houver impacto ambiental grave, impacto nas pessoas grave, na saúde, na sua maneira de viver, etc., aí teremos realmente de estudar outras oportunidades e outras hipóteses. O prejuízo das pessoas nunca poderá vir em compensação da economia. Mas efetivamente nós necessitamos de explorar mais capital. Mas aceitas o prejuízo se for só um bocadinho? Não aceito isso, depende desse bocadinho. Agora, isto terá de ser caso a caso. Se me disseres que terá um impacto na saúde das pessoas, não posso aceitar porque terá repercussões futuras. Temos que pesquisar estas outras soluções para que as pessoas nunca percam o seu estado, o seu bom estado de convivência e de saúde. Mas efetivamente somos um país que está muito carente destes recursos, que não tem outras vias se não estamos a alterar absolutamente nada na questão dos impostos sobre as empresas e maior atratividade de mais capital investido cá, de mais pessoas a quererem investir cá, nós realmente temos que olhar para isto como algumas oportunidades, sendo que terá de estar sempre dependente destes estudos que viabilizem ou não. Obrigado, Francisco. Duarte, vamos passar para ti. A posição do governo é mais do que conhecida sobre este assunto. Já foram feitas algumas seguranças de que haverá um estudo de impacto ambiental e que as zonas protegidas não haverá exploração de lítio lá. Temos aqui duas questões que gostava que se pronunciasses sobre a atuação do secretário de Estado, João Galamba, e sobre o facto de estar a apresentar aqui uma clivagem entre o PS e os partidos mais à esquerda, que serão possivelmente parceiros numa futura coligação, como quem disse, são parceiros num entendimento político no futuro. Achas que isto poderá ser uma causa fraturante entre o PS e os seus partidos mais à esquerda? Bom, respondendo imediatamente à segunda pergunta, acho que não. Acho que há questões que se calhar serão mais fraturantes nos partidos, e acho que até agora a relação será boa, não é? Estamos a negociar o orçamento pouco a pouco. Portanto, acho que isto não será uma questão de grande. Haverá clivagem, mas não será uma questão para romper os contratos até agora. Vamos lá então por partes. É assim, em relação ao impacto ambiental, não é? Isto, pelo menos quero levantar aqui os principais problemas, não é? A questão do impacto ambiental, a questão do impacto das pessoas, até a questão de estarmos a concessionar empresas privadas, a questão do impacto no sistema agro-silvo-pastoril, citando a Quercus, não é? Pronto. É assim, sobre o impacto ambiental, o nosso ministro do Ambiente e da Transição Energética, Matos Fernandes, já disse que a exploração vai ser feita com todo o rigor ambiental e que a ideia é desenvolver um projeto de green mining, não é? Que é tipo, no fundo será nós tentarmos extrair os recursos da forma mais sustentável possível e com o menor impacto
para cada uma das regiões. Mais do que isso, também já foi anunciado pelo governo que das 12 áreas que têm lítio em Portugal, 3 foram retiradas precisamente por terem um impacto ambiental e nas pessoas suficientemente nocivo. Agora é assim, se me tiver que me pronunciar sobre até que ponto é que nós devemos extrair, tendo em conta o mal que faz, que era a pergunta que o Cristiano estava a fazer, eu respondo de uma forma muito parecida contigo, Francisco. Eu acho que depende muito de qual é que é esse mal, não é? Porque todas as indústrias poluem, não é? Nós termos qualquer tipo de indústria extrativa, ela por natureza polui, não é? Não, acho que o critério não será polui ou não é? A maior parte das coisas polui. A pergunta cabe de saber, caso a caso, o quanto é que polui. Eu falta-me ainda perceber, nos casos concretos, qual é que será o impacto real na vida das pessoas, não é? Agora tem que fazeres uma visita aos territórios, não é? Onde eles estão a pensar explorar o lítio, não é? Como teres um vale de dezenas e centenas de hectares. Não, Cristiano, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o impacto sobre o ambiente e sobre o ecossistema, outra coisa é o impacto sobre as pessoas. Estamos a falar desses dois impactos. Eu melhor do que ir aos territórios, eu confio nos técnicos que façam um estudo compreensivo. Mais do que ir lá e ver, não é? Depois, por outro lado, é assim, quanto ao impacto e discriminante de cada uma das coisas, não é? É assim, do ponto de vista da compensação, eu tenho a ideia que a APA já faz esse tipo de coisas, não é? A Agência para a Proteção Ambiental, ela costuma criar compensações, sendo que sempre que há obras que têm impactos negativos, existe algum tipo de compensação para a região. Por vos dar um exemplo, por exemplo, o aeroporto de Beja tem uma compensação para os habitantes, que é miserável, na verdade, mas por cada avião que passa. Agora, se essas compensações foram menores, eu acompanho-nos no sentido de as aumentar, não é? Porque isto, ou seja, se traz desenvolvimento para a região, tem sobretudo as pessoas não podem ficar a perder com isto. Não traz desenvolvimento para a região, não, traz desenvolvimento para o país inteiro. Não, eu não concordo com essa premissa por uma razão. Numa das centrais, portanto, num dos concelhos, criaria 250 trabalhos, não é? E portanto, elas terão impactos diferentes e também temos de dizer uma coisa, que essas 250 pessoas vão consumir, vão criar mercado interno e portanto, primeiro, por um lado vai criar trabalho para a região. Agora, se me permitires continuar o raciocínio, é assim, do ponto de vista ambiental, eu acho que depende do quantum que afeta o ambiente, não é? Porque ao mesmo tempo vejo assim, ok, isto pode afetar o ambiente, espero que não afete demasiado, mas eu acho que nós temos de fazer aqui a assunção de uma coisa, que é, pelo que conheço disto, isto parece o caminho mais viável para uma transição energética. Eu acho que todos nesta mesa gostaríamos de ter uma transição energética. E depois eu acho que é assim, nós das duas uma, ou assumimos uma posição que temos que fazer a transição e que esta tem custos e que não existem soluções perfeitas, ou então assumimos uma solução que me parece até de algum modo hipócrita, não é? Que é dizer assim, bem, nós queremos a solução energética, mas preferimos que o lítio venha da África. No fundo, nós gostamos das salsichas, mas não gostamos de como as salsichas são feitas. Mas isso é um tópico que eu gostava que tu desenvolvesses um bocadinho mais, Duarte, especificamente porque eu acho que isto é uma clivagem que se forma entre o Partido Socialista e os dois partidos mais à esquerda que fazem essa campanha ecologista. Pois, imagina, eu ia mesmo desenvolver mais essa ideia porque eu não percebo, ou seja, eu não percebo como é que dizem, ok, nós não queremos fazer isto cá, mas nós queremos fazer isto lá. Ora, eu prefiro fazer cá em Portugal, com empresas portuguesas, com dinheiro, que entra para a economia real portuguesa, que cria postos de trabalho, cria receitas de impostos, coloca as nossas exportações a bombar, que cria receita fiscal, que valoriza o país, que tem legislação laboral e ambiental portuguesa e europeia. Do que num país em vias de desenvolvimento, em que existe trabalho infantil, ausências de leis laborais, uma cleptocracia generalizada, para quem não sabe, cleptocracia é o governo dos ladrões, em que o dinheiro não vai para o povo, mas vai para empresas estrangeiras que têm benefícios sociais e subornam líderes políticos. Ora, muito bem. O que eu digo é, eu prefiro que tenha cá, que tenha o menor impacto possível e que estas comunidades sejam recompensadas por aquilo que tiver de efeito negativo. Mas também acredito que aquilo que nós vamos tirar de lá, os lucros que vamos ter, vai permitir ganhar fundos para reflorestar o país, para usar essas receitas para promovermos ainda mais a transição energética, para criarmos infraestruturas no interior que precisam tanto de infraestruturas, para criarmos postos de trabalho de qualidade. Portanto, em última análise, eu acho que numa comparativa de qual é que será o melhor cenário, eu prefiro não ir buscar o lítio à Bolívia ou outros sítios, não é? Portanto, porque tem leis laborais piores, claro. E portanto, eu prefiro não ir buscar a esses sítios, não é? Eu acredito na legislação europeia ambiental, acho que será mais rigorosa, acredito na legislação laboral portuguesa, que me orgulho, e portanto, eu prefiro buscar cá isso e trazer o dinheiro para o nosso país e nós conseguimos liderar a União Europeia do ponto de vista das energias. Por fim, e por último, quanto à questão desta energia ser privada. É assim, eu tenho uma opinião muito simples, mas já agora antes disso eu gostava aqui de responder um bocado ao Francisco, porque é o duplo critério, não é? Bem, vamos lá ver uma coisa. Em primeiro lugar, é assim, o que o governo do Partido Socialista fez pelo Secretário de Estado das Energias, João Galamba, foi honrar os pactos do governo, certo?
Porque é que nós honramos este pacto? Primeiro, porque os governos acreditam. Primeiro, acho que houve uma análise se era ou não um bom negócio, não é? Acho que houve esta análise por parte do João Galamba. Depois, acho que não devemos criticar ao governo por assumir responsabilidades do Estado, por afirmar os princípios da certeza dos contratos, do tráfego jurídico e a continuidade das políticas. Dentro do possível, o que é um governo anterior? Porquê o duplo critério? Não é uma boa pergunta. Porque assim, a TAP foi construída com o dinheiro dos portugueses e com o imposto dos portugueses. E a TAP foi construída como uma empresa pública de qualidade que foi privatizada por uma imposição neoliberal de países que têm empresas públicas, como é a França e como é a Alemanha, e dizem, bem, nós temos empresas públicas, mas vocês não podem ter. E portanto, porque o duplo critério? Porque no caso nós temos uma concessão... Diz, desculpa. Um dia vão-te explicar o que é o neoliberalismo, se não um método de ataque da parte da esquerda. Não parece um método de ataque. Parece-me... Era uma indicação. Não. Acho muito importante trazer essa ideia. Acho muito importante trazer. Que está a dar prejuízo. Eu acho muito importante trazer essa ideia até para a nossa discussão, não é? Acho que o neoliberalismo tem a ver com as ideias que nascem em Chicago. Nós não temos tempo, Duarte, para a discussão do neoliberalismo. Pronto. Saltando então à frente, é assim, no caso da concessão, a concessão é assim, existe um princípio de confiança jurídica. Se nós não cumpríssemos a concessão, tínhamos que dar todos os lucros que eles iam ganhar, mais minimização por termos quebrado o contrato. A verdade é, vocês cada um aqui não assumiria essa posição enquanto governo, saberia que ia custar mais ao público do que não o fazer, assumindo que é um bom negócio. E por outro lado, e isto é a minha posição sobre a questão das concessões, quanto à questão de ser privado, na minha visão do Estado, eu sinceramente eu não vejo nenhum problema de nós termos um setor público e privado. Eu vejo com muitos bons olhos um setor público e empresarial forte do Estado, como tem a França, como tem a Alemanha, como tem a França, a Alemanha, a Dinamarca e a Suécia. Tem empresas públicas boas que dão lucro de extração de recursos naturais de todos. E tu achas que esta exploração então devia ser pública? Não, acho que devia ser os dois, não é? Assumo estas duas posições, acho que temos de fazer algumas concessões para trazer investimento e capital estrangeiro a Portugal, mas também termos empresas públicas que gerem receitas para o público e conseguiremos um controle democrático sobre a extração dos nossos recursos que vai acima do papel regulador do Estado. E eu acho que isto no fundo tem duas funções, não é? Por um lado é trazer receitas ao Estado, porque as empresas públicas destes países que eu digo extrativas fazem lucro, não é? Portanto, aliviamos a carga fiscal criando riqueza do Estado. Por outro lado, moderamos o papel do privado e até moderamos o Estado no seu poder regulatório e garantimos que existe uma escolha social de como é que será essa extração do ponto de vista das empresas públicas. E garantimos, claro, no setor privado, que venham capitais estrangeiros, que façam investimentos que nós precisamos, que tragam trabalho ao interior e que desenvolvam as zonas todas do interior. Para terminar aqui no Cristiano, eu gostava de dizer que o Cristiano quer tudo e o seu contrário, não é? É como o Hegel. No fundo o Cristiano diz, bem, queremos desenvolver, mas depois não queremos desenvolver. E depois diz, bem, afinal, o que eles fizeram é bem desde que se recompensa as comunidades. Olha, é precisamente isso que está a acontecer, Cristiano. Portanto, parece-me então concordas com aquilo que foi o governo socialista, não, de todo. Não concordo de perto com o que o governo socialista fez. O que me causa alguma surpresa é de repente o Partido Socialista acordou e diz, o caminho para Portugal crescer é o lítio. É o lítio que vai fazer a economia crescer, é o lítio que vai trazer... Do governo socialista. Por favor, o que o governo socialista disse é que nós vamos ter um crescimento pela procura interna, nunca foi do lítio, não é? Obrigado, Duarte. Vamos passar então para o último tema desta noite, que é a questão do recém-nascido que foi encontrado no lixo. Portanto, a 5 de novembro deu-se esta situação. A 8 de novembro a mãe é detida. Vamos a descobrir que é uma jovem cabo-verdiana de 22 anos que na presente conjuntura se encontra indiciada de homicídio qualificado. Eu gostava de perguntar, Ramos, vamos começar contigo. Qual é que é a tua opinião sobre este assunto? Porquê é que isto foi uma notícia tão prevalente da última semana? E já agora, se podias também pronunciar-te sobre a atitude do Presidente da República, que sei que nestes assuntos sociais é sempre um fediver que é tirado para trás e para a frente. Bom, Luís, sobre este assunto, nós infelizmente vivemos com um contexto em que há muitos bebés abandonados em Portugal. Infelizmente este foi o caso em que esse bebê foi encontrado num caixote de lixo. Prontamente se levantaram pessoas a dizer que não, temos que compreender a situação da mãe, temos que respeitar e se estivéssemos no lugar dela, o que é que faríamos? É verdade, aí falhámos como Estado. Aliás, o plano de atuação sobre o sem-abrigo não está posto em prática e nós realmente acho que não precisamos de elencar aqui os culpados, dado que houve promessas atrás de promessas e a efetividade foi absolutamente nula. Porém, é mesmo por isso que eu acho que vivemos num Estado de Direito em que, e aliás, infelizmente, atrás desta onda, prontamente o candidato à Ordem dos Advogados tentou emitir o habeas corpus, o que só levantou mais detalhes que a advogada da rapariga não queria que não fossem colocados em público, pondo em causa
o segredo que ela me queria manter, e isto foi realmente muito danoso. A própria advogada disse que este foi um ponto danoso para todo este processo, mas infelizmente levantou que isto foi altamente planeado, foi com intenção. Ela levou um saco de lixo, tentou afastar o companheiro dela desse momento, o que prova que efetivamente houve uma tentativa de homicídio. Aqui não podemos. Eu sei que o tema é muito sensível e a mim, particularmente, deixa-me com dificuldade em sequer debatê-lo, porque estamos a falar de duas vidas, uma muito destratada, veio para Portugal, foi abandonada, teve que ceder, infelizmente, à prostituição para sobreviver. Falhámos aí como Estado, claramente. Mas no outro ponto temos uma criança que foi quase assassinada pela mãe. E nós não podemos desfocar de um para focar no outro, nem podemos ceder à tentação de desculpabilização barata e imediatista. Esta mãe precisa de ajuda, obviamente, mas também tem que ser julgada. Isto é por isso que nós temos tribunais, é por isso que nós temos uma lei, porque se nós começarmos a legitimar todo o ato com pressupostos em certos temas psicológicos que realmente também estão previstos, pode haver um internamento por doenças psiquiátricas, mas porém, se nós começarmos a dar esta abébia, chamemos-lhe assim, todo o crime pode ser desculpável, porque toda a pessoa está num contexto psicológico bastante fragilizado para cometer certos tipos de crimes. O tema aqui é que realmente temos que olhar para nós enquanto atores no âmbito social. E estamos a falhar muito nessa matéria. E acho que esse é o ponto fulcral. Deixemos os tribunais ao que é dos tribunais. Extraímos este ponto da opinião pública, porque não merece estar lá, porque nem nada vão beneficiar. É assim tempo de revertermos darmos em prática aquilo que foi prometido. O plano de ação para os sem-abrigo já tinha promessa no Orçamento de Estado, não foi efetivado, e isso sim é que tem que avançar. Tudo o resto parece-me que não merece estar na praça pública a ser assim debatido. Obrigado, Ramos. Duarte, vamos passar para ti. Gostava que te pronunciasses um bocadinho sobre o que o Francisco disse. Gostava de saber a tua opinião sobre se isto é ou não um tópico que devia ser assim tão impactante. Acho que é uma coisa que gostava de saber. E depois, se achas que isto é, como o Francisco Ramos alegou aqui, uma falência de um sistema de apoio do caráter social do Estado, ou se não? Bom, em primeiro lugar, respondendo sucintamente, a resposta é sim. Acho que sim, acho que falhamos. Agora vamos lá por pontos. É assim, em relação primeiro à prisão preventiva, nós sabemos que ela só acontece em 3 casos: fuga, reincidência ou perturbação da investigação. Acho que nenhum dos casos fica verificado com ela não tem mais filhos. Dificilmente irá fugir, não é? Está numa situação de sem recursos, não é? E aliás, se pudesse fugir, prendia sempre preventivamente, não é? Porque uma pessoa de classe média pode fugir mais facilmente. Aliás, nem tem documentos europeus. E por outro lado, não consegue interferir nas investigações, não parece uma coisa muito plausível. Portanto, pareceu-me uma justiça do circo, pareceu-me um show-off, pareceu-me, aliás, amenizar o lado tétrico do homem que pede a vingança e chama justiça e quer ver as pessoas detidas, e a sofrer pelo sofrimento que causaram aos outros. Quanto à mulher e sobre esta questão, eu acho que a razão, a meu ver, está com Marcelo Rebelo de Sousa, que pediu compreensão. Mais do que isso, eu tenho uma teoria que os maiores moralistas tendem a ser os mais imorais. Porque os homens morais sabem como a moralidade é difícil e menos julgam e perdoam os seus semelhantes pela sua imoralidade. Ao inverso, os imorais são muito mais fáceis a julgar, porque não têm o peso de ser homens bons, nem sabem como custa ser bom e moral. Qual é que é a história que tiramos daqui? Isto é uma mulher de 22 anos, não é, uma rapariga mais nova que nós, prostitui-se, não consumia álcool nem drogas, portanto estava numa situação miserável, não é? E por um lado é assim, se nós não lhe retiramos o livre-arbítrio e não lhe retiramos a culpa e achamos que ela deve ser punida, nós retiramos-lhe a liberdade, porque eu acredito que não existe liberdade na miséria. Se aquela mulher deve ser punida, claro que sim, mas também assumir que a culpa não morre solteira. Nós, enquanto sociedade judaico-cristã, dotada de um Estado social que concretize os princípios judaico-cristãs, falhámos miseravelmente com ela. Falhámos em lhes dar oportunidades, em lhe dar uma casa, em lhe dar um emprego digno, em lhe dar uma saída da miséria, ou pelo menos uma esperança de sair da miséria. Como o Francisco disse muito bem, o próprio governo falhou no seu orçamento de Estado em dar resposta a esta mulher. Eu acho que é fácil gritar a morte da mulher, não é? Dizer que ela deve ser presa por cometer o derradeiro crime, que é a mãe matar um filho, o infanticídio. Mas é muito mais difícil ter empatia. Imaginarmos a nós, jovens, que nunca passámos pelos tormentos daquela rapariga nova, que já se fez mulher, a imaginarmos a sua situação. A minha visão é que desejamos uma sociedade decente, justa e fraterna. Para isso precisamos do perdão e do entendimento.
sem nunca perder a função penal da prevenção, mas esquecer que a retribuição, não é? Que é esta lógica de punirmos as pessoas, em lado algum ou em caso algum, Cristiano, humanizou o desumano, não é? Portanto, nós sabemos que esteja assim uma posição um bocadinho diferente. Eu agora aqui em termos de lição política, eu acho que a lição política que podemos tirar daqui é que precisamos de mais Estado social para que os miseráveis, os excluídos e que no fundo chamamos o submundo da sociedade não esteja nesta situação e seja efetivamente livre. Precisamos que nunca mais haja pessoas nesta situação. E depois a partir daí podemos todos condenar a coisa, não é? Porque acho que seria mais fácil condenar as pessoas que não estão perante aquela adversidade do que condenar uma pessoa que está lá. Portanto, em última análise, sim, condenamos, mas também percebemos que a condição é que a minha estava, não é? Somos compreensivos, a justiça há de atuar, mas o Estado tem que atuar para o futuro para não fazer essas situações. Obrigado, Duarte. Cristiano, dou-te a ti a última palavra sobre este tema. Tens alguma pergunta? Não. Este tema parece um bocado um não assunto. Eu posso perguntar se achas que a repercussão jurídica é excessiva. Se achares... não, atenção, isto da prisão preventiva parece uma medida que foi podia ter sido decretada sob a forma de prisão domiciliária, mas nesse caso seria um bocado complicado que a rapariga era sem abrigo. Mas no que toca a este assunto em concreto, eu acho que concordo com o Duarte, não é? Acho que este assunto serve em alguma coisa que ele disse. Este assunto serve sobretudo de grande importância para a sensibilização da sociedade para alguns problemas que ela ainda enfrenta e do caminho que ainda temos a percorrer até garantir uma vida de felicidade a todos os cidadãos que habitem no nosso território. Agora, isto mais numa perspectiva um pouco de jurista, eu não me, talvez para a atenuação da pena, um pouco mais, agora para aquilo que é o início do procedimento criminal, não é? Da acusação, da sua condenação, se encontrar de facto a matéria de facto toda provada, parece-me lógico que terá de acontecer. Agora, é completamente irrelevante a circunstância com que uma pessoa, ou sobre que uma pessoa comete um determinado crime. Não há crimes especialmente bons ou especialmente maus, ou se cumpre a lei ou não se cumpre a lei. Neste caso, a Sara, a rapariga de 22 anos, infringiu a lei. Se infringiu a lei de maneira gravíssima e deve ser, claro, condenada por isso. Não percebo este espetáculo mediático que tem vindo a ser montado. Acho que começou com as capas de jornais ao anunciarem que a Sara era cabo-verdiana. Acho que me parece um ponto completamente irrelevante para toda esta discussão. E depois... Achas que o Presidente da República institucionalmente é um agente dessa mediatização? Eu acho que o Presidente da República é uma pessoa muito inteligente, mas cai muitas vezes no ridículo. E neste caso não foi só o Presidente da República a cair no ridículo, foi também a própria Ministra da Justiça, que foi visitar também a pobre mãe. Até que houve um deputado da Nação que parece que acordou, não é? E pensou um bocadinho à frente de toda a gente e disse: bem, mas aqui o bem jurídico, não é? A vida não foi posta em causa a vida da mãe, foi posta em causa a vida do bebê. Então claro que deve ser o bebê a ser visitado. Se é que há algum tipo de contexto para uma visita institucional num caso destes, que eu não sei, porque se o Presidente da República começar a visitar todos os homicidas portugueses, acho que ainda pode ter uma longa viagem a fazer, mas acho que foi sim arrastado mediaticamente, como é lógico. Agora, parece-me completamente implausível, sobretudo a própria Ministra da Justiça, não sei que sinal é que ela está a dar ao dirigir-se e ir visitar a mãe daquele bebê, para verificar o quê? Que ela de facto é uma pessoa que era sem abrigo, que é uma pessoa que o Estado não ajudou, tudo correto, mas uma Ministra da Justiça, sobretudo para evitar e para garantir a separação de poderes, deve manter-se no seu lugar. E se há de facto alguma visita institucional a ser feita, deve ser sempre, e se ou qualquer caso, feita às vítimas. Foi sempre assim que foi feito ao longo da democracia e é assim que deve continuar a ser feito. Não é de repente subvertermos os princípios por causa de seguirmos uma determinada onda mediática, que foi o caso. Obrigado, Cristiano. E com isto vamos terminar o nosso programa. Da minha parte, resta-me apenas desejar a todos uma boa noite e vemo-nos para a semana.